Olá, bom dia, bom dia. Hoje é 19 de maio de 2026 e eu começo mais uma live. Como toda terça-feira, eu inicio uma live. Olá, Raquel, bom dia. Inicio, opa. Inicio uma live aqui para poder falar, né, um pouco sobre constelação, um pouco sobre a vida, as nossas vivências, a nossa vida, né? De repente ampliar o olhar um pouquinho de uma forma diferente, de como a gente pode pensar, de repente, nos problemas de uma maneira, né, ver o outro lado, ampliar um pouquinho o olhar. E para trazer um pouquinho do conhecimento das constelações familiares, por isso que eu venho aqui toda terça-feira, e para que a gente possa estar bem, pensar em coisas boas, né? Falar coisas boas, refletir o porquê de repente algumas coisas não dão certo na nossa vida. Às vezes tem algumas coisas que ficam lá paradas, né? E às vezes a gente não consegue, a gente não consegue andar do jeito que a gente gostaria, caminhar de uma forma mais leve, né? Raquel, muito obrigada pela participação ontem, trazer seus amigos, eu agradeço imensamente, né, essa participação que tanto faz a gente pensar na vida, faz a gente refletir, né? Faz a gente crescer. Hoje, vou falar, né? Ainda é mês de maio, eu ainda vou falar sobre mãe. Será que mãe tem a ver com a nossa prosperidade? Será que talvez quando a gente tem dificuldade na questão financeira, será que pode ter alguma coisa a ver também com a nossa relação com a nossa mãe? Depois, se vocês assistirem, vocês me falam, né? Por que será que a gente fala isso, né? Nós, consteladores, quando a gente estuda os livros de Beth Helling, a gente vai percebendo que muitas coisas da nossa vida está atrelada à nossa relação com a mãe, não com a mãe em si, né? A mãe pode ter tido escassez, a mãe pode não ter nos dado, não saber oferecer um amor, expressar o amor. O amor ela deu. Quando ela disse sim à nossa vida, tinha amor ali. Mas aí a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa, é a nossa maneira que a gente olha para nossa mãe que vai ditar as regras do jogo, principalmente na área da relação com o dinheiro, né? Eu lembro uma vez que eu participei de uma supervisão com o Luciano Alves, né? E ele falava, né? As pessoas falavam assim: eu tenho cliente, depois o cliente vai embora, eu tenho cliente, depois o cliente vai embora. E ele falava: qual que é a relação da sua mãe? Você ama sua mãe? E tem época que você fala: por quê? Por que que ela é assim? Ah, você ama sua mãe, tem época que fala: por que você é assim? Então, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente está numa relação é, não tão redondinha assim, né? A gente fala da nossa mãe, que às vezes a nossa mãe não foi do jeito que ela não é, ou não foi do jeito que a gente gostaria, mas também a gente às vezes não é do jeito que a gente gostaria. A gente também não ama a nossa mãe do jeito que ela mereceria, né? E por que eu falo isso? É, como que a gente trataria uma pessoa? Imagina hoje que nem uma pessoa, não dá nem para comparar, não dá nem para fazer uma analogia, né, quanto à relação com a mãe. Mas como seria, né? Ó, vai que você está assim, vai, assim, teve um acidente e você não consegue sair dali sozinho, e vem uma pessoa, te ajuda, te socorre, doa o sangue para você, cuida de você, paga suas contas no hospital, te leva para casa dele, né? Essa pessoa leva para casa dela, cuida de você até você ficar bem, até você ter forças de você conseguir voltar para sua vida normal. O que você sentiria por essa pessoa? E vai que essa pessoa, de vez em quando, ela ficasse ríspida ou falasse para você, se vira aí, já fiz muito para você, alguma coisa nesse sentido. Como
Você não seria grata a essa pessoa? Se caso ele fosse né, de repente mais uma pessoa mais seca, mais como seria? Imagina uma pessoa que disse sim à sua vida, que disse sim a você, que te sustentou, que trouxe, né, a vida, ajudou você a se tornar real, que fez tudo para você. Senão nós não éramos nadinha de nada antes de estar no ventre da nossa mãe. E no ventre, naquele ventre poderoso, né, produtor de vida, que né, gestou aí, que né, tudo que fez a gente se tornar quem a gente é. Mas ela, vamos imaginar que poderia ser uma mãe menina, uma mãe que tinha traumas, uma mãe que tinha medo, uma mãe que tinha pavor, né? Bom dia. Uma mãe que tinha seus sofrimentos, sua lealdade familiar, que teve a educação que teve o comportamento que teve moldado pelo ambiente onde ela estava, que teve pouco estudo, uma mãe que talvez não recebeu o carinho da mãe dela ou dos pais, né, ou que não foi reconhecida. E diante de tudo isso, disse sim à nossa vida, né, nos tornou real dentro do ventre dela. E aí, quando a gente sai daquele ventre, a gente já sai esgoelando, querendo algo dela, né? Que ainda a gente precisa dela. E ela trouxe para nós, no comportamento dela, aquilo que cabia dentro das condições mentais, dentro das condições emocionais, dentro das condições relacionais, posturais, né? E aí a gente vai olhando para aquela mãe, querendo que ela não fosse daquele jeito, né? O que é que a gente tem de querer de uma mãe, depois dela ter oferecido, ter composto tudo em nós, ter dado tudo para nós dentro daquele ventre? Né? Tudo que a gente precisava, né? Do sangue dela, do alimento que ela tomava, né? Que ela comia. E como a gente pode exigir algo dessa mãe? Como que a gente pode exigir? Bom dia, tudo jóia? É, como que a gente vai falar, mãe, você tem que ser assim, mãe, você tem que melhorar, mãe, você não pode fazer isso. Eu não, ela fez tal coisa para mim, ela cuidava mais dos meus irmãos do que de mim. Gente, é, isso é olhar para a escassez, né? Isso a gente está alimentando a escassez em nós e a gente não percebe. Quanto mais carente a gente fica de mãe, ou quanto mais a gente quer que a nossa mãe fosse de um outro jeito, a gente está buscando algo, primeiro, que não existe, porque a nossa mãe é aquela pessoa ali. E como dizia o Bert Hellinger, é a mãe certa para nós. E por que que ele dizia isso? Porque é a mãe que veio para nos ensinar. Às vezes, a mãe nos ensina na ausência dela, né? Eu posso dizer isso. Minha mãe faleceu já vai fazer quase 3 anos, e mesmo na ausência dela, ela me ensina, né? A gente aprende. Eu aprendo o quê? Viver sem ela. Eu aprendo a não ficar choramingando no colo dela. Eu aprendo muitas outras coisas na ausência. E às vezes nós precisamos, muitas vezes, eu não estou querendo justificar, mas às vezes, o que é que a gente aprende com essa mãe que a gente tem? Né? Pelo menos, talvez a gente aprende a ser diferente. Será que a gente consegue ser diferente dela? E diferente e agradecendo, porque talvez se ela fosse boazinha, talvez a gente não saberia como lidar, aprender algumas coisas, não é? Então, é assim, a gente precisa ampliar o olhar para aquilo o que é que eu aprendo com a minha mãe sendo do jeito que é? E o que é que eu tomo dela, que a gente tomou dela? A gente já nasceu abundante, né? A gente já nasceu próspero, porque nós tínhamos tudo que nós precisávamos da nossa mãe. Tínhamos tudo, tudo. Até eu nascer, nós tivemos tudo. Né? Que mais abundância de transformar duas células em uma pessoa, saudável ainda, muitas vezes, né? A Lácia fala aqui, né? A minha mãe ensinou quando não me criou
e me deu para uma tia. Pude estudar e me desenvolver. Sim, olha, eu estou lembrando de algum outro comentário que você teve um insight aqui um dia na live, que te deram para a tia que te evoluiu, né? Alguma coisa assim que ajudou você a evoluir, né? Eu não lembro direito, mas então, sabe, às vezes a gente tem um molde, né, de família de propaganda de margarina e a gente descobriu que a margarina não é uma coisa boa para a família. E então a gente não imagina, né? A gente fica com aquele a gente fica com aquele desejo de ser aquela coisa fofinha, redondinha, aquela coisa leve, aquela coisa bonita, né? Aquela mãe maternal. E aí a gente fica tentando comparar, mas se a gente olhar, se a gente começar a mudar nosso olhar para nossa mãe, a gente pode ver algo que talvez a gente não viu, né? A força que ela teve, a grandeza que ela teve, o sim que ela deu para nossa vida. Se você não consegue olhar para nada na sua mãe, né? E mãe e pai, né? Você não consegue olhar nada, falar assim, não vejo nada de bom na minha mãe. Poxa, se ela fez você, meu Deus, ela é uma artista, uma arquiteta, né? Uma bióloga, ela é uma especialista, né? Em gerar filhos, e provavelmente filhos bonitos, filhos fortes, inteligentes, né? E essa inteligência veio de onde? Né? Vem do nosso sistema. Mas quem abriu a porta para tudo isso vir em nós? É a nossa mãe. Então, parar, né, de brigar. Eu tenho visto muitas pessoas falando, eu não gosto da minha mãe. Eu não... Tudo bem, você não precisa amar, mas precisa olhar para a força dela. E precisa agradecer essa vida. Precisa achar algo bom lá nela. Por quê? Porque tudo que a gente fica olhando, principalmente na nossa mãe, que eu acho que não tem estudo ainda que fala com o tamanho da ligação que nós filhos temos com a nossa mãe. Tem muitos estudos que mostram, mas tem muitos estudos que mostram, mas tem estudo que não vai fazer 360 graus ainda, é muito cedo ainda, né? Para a gente saber qual é a ligação dessa maternidade e nós, né? A mãe e a gente. A gente tem ligação com a nossa avó, não vai ter ligação com a nossa mãe. Então, nós somos muito a nossa mãe, né? Ontem eu estava falando no encontro de diagnóstico sistêmico, 50% de nós é a nossa mãe, 50% de nós é o nosso pai. Quem somos nós? Nós somos a junção dessas duas pessoas. E para que eles se uniram no nosso corpo? Para eles continuarem vivendo, para eles continuarem melhorando, evoluindo. Não é, o tempo é muito curto para a evolução, o tempo da nossa vida é muito curto para a evolução. Quem vai continuar evoluindo aí ou não, né, são os nossos filhos, e nós neles, né? É o melhor de nós, o pior de nós está lá no nosso filho. E o melhor dos nossos pais e o pior dos nossos pais está em nós, né? Para quê? Para que a gente melhore isso. Mas se a gente fica parado olhando para um lugar deles que não foi legal, que eles se comportaram mal, ou que eles nos abandonaram, ou que eles fizeram. Se a gente ficar olhando para isso, é abandonado que a gente vai ficar, é mal que a gente vai ficar, é escassez que a gente vai ter, é problema de saúde que a gente vai ter, é ausência que a gente vai ter. Né? Se a gente olha para a ausência deles, é a ausência que nós teremos na nossa vida. E prestem atenção, né? Mas eu tenho muitos amigos, mas tem a hora lá que você está no meio de todos os amigos e está se sentindo vazio sozinho. Mas eu sou próspero, mas tem a hora lá que parece que o dinheiro não preenche, não traz a contribuição para você ter ânimo na sua vida, né? Então, quando a gente olha com gratidão a vida, né? Quando a gente olha com amor, quando a gente olha e fala assim, tudo bem, isso daqui tudo foi muito pequeno diante do potencial que eu tenho agora em mim, na minha vida, aí sim a gente vai estar tomando, né? A gente vai estar tomando deles, deixando a parte positiva deles fluir em nós. Porque eles estão em nós.
Qual é a parte, é igual aquela história do lobo lá, né? Qual é a. Quem é que vai vencer, o cordeiro ou o lobo? Alguma coisa assim, né? Tem uma historinha. É aquele que você alimentar mais, né? Se você alimentar mais a parte negativa aí, né? A parte de dificuldade da sua mãe, que é uma dificuldade muitas vezes, é essa parte que você vai ter na sua vida. Ela vai, né? A sua mãe vai continuar vivendo em você, carregando aquilo que você alimenta, né? Se você quer alimentar a maldade, a estupidez, a escassez, a falta de cuidado, é isso que vai crescer onde? Nela? Não, em você, nela já está. Vai crescer em você. Para com essa ilusão que do jeito que você trata lá sua mãe, é lá fora. Não é lá fora, é aqui dentro, né? É dentro de nós, né? Se eu brigo porque, por exemplo, minha mãe morreu, eu não queria que minha mãe morresse. Se eu brigo com a morte da minha mãe, é essa morte da minha mãe que vai fazer é, enfraquecer e fortalecer aqui dentro de mim, percebe? Eu falo isso porque eu briguei muitos anos, eu perdi meu pai na adolescência, briguei muitos anos com a morte do meu pai. E quando eu brigava com a morte dele, uma parte minha morria, enfraquecia, né? Porque a minha vida estava me esperando e eu estava lá ainda querendo brigar com a morte, porque você levou meu pai, né? E isso tomou muitos anos da minha força, da minha vida, né? Da minha essência. Talvez eu teria sido uma pessoa mais leve, mais aberta, com mais criatividade, sei lá, né? E às vezes a gente fica preso em um lugar dos nossos pais, da nossa mãe, que é desnecessário, né? Eles não vão separar da gente, eles estão em nós. 50% deles é biologicamente, né? Psicologicamente, tudo, metade deles é nós. Para que ficar brigando? Então, por que não fazer as pazes? Por que não ficar ampliando o olhar também? Porque aquilo que eles não conseguiram fazer, em nós eles vão poder fazer, percebe? Em nós eles vão poder ser melhorados. E isso se a gente tomar uma consciência que é necessário fazer algo por amor a nós. E quando a gente faz por amor a nós, a gente faz por amor a eles. Vocês estão percebendo isso? Então, vamos parar de brigar com os nossos pais? Vamos tomar logo eles de uma vez, com tudo que eles têm. A, a, a minha mãe ensinou que quando não me criou e me deu. Ah, ainda está aqui, é a mesma frase. Então, a gente pode aprender muito, né? Aprender muito com os nossos pais. Só que a gente deve escolher e trazer para a consciência que aquilo que a gente faz. Daí tem o outro lado, né, também. Ai, coitadinha da minha mãe. Ai, minha mãe sofreu. Ah, minha mãe não teve uma boa relação com meu pai ou com outro homem. Ah, minha mãe. Isso também amplia, né? E a gente colocar a mãe como se fosse menor do que nós, isso traz um comportamento de arrogância. É como se a gente olhasse para a dor dela e que é um lugar muito fácil da gente escorregar, porque muitas das nossas mães têm dores, né, grandes dores, e, e a gente tem uma tendência de querer cuidar como se fosse menor, e a gente faz isso por amor e por medo também, medo da gente perder a mãe, medo da gente perder as pessoas, medo da gente perder o carinho, medo de não ser amado. Então, principalmente na infância, a gente tem essa tendência de querer cuidar da mãe. Ah, o papai não é um bom marido para você, pode deixar que eu serei um bom homem para você, né? Não é um bom filho, é um bom homem, né? A gente quer crescer de tamanho e se colocar, dar um chega para lá no papai, né? Isso Freud já dizia, já, né? Lá no Complexo de Édipo. Então, às vezes, essa tendência de fazer algo como se fosse fazendo para alguém que é menor do que nós, isso também nos coloca num lugar. Se nós somos compostos por eles, nós nunca seremos maiores do que eles, entende? 50% de mim é minha mãe, 50% de mim é meu pai. Como que eu posso ser maior do que isso, né? Eles são dois inteiros lá. Eu nunca serei eles inteiros.
Eu não, nunca serei maior do que eles, que são os pais deles que são maiores. Então, essa ilusão da nossa cabeça que a gente pode cuidar dos nossos pais, da nossa mãe, como se eles fossem coitadinhos menores, isso também pode influenciar na qualidade da nossa vida e principalmente também na nossa vida financeira, né? E até mesmo nas relações. Ninguém quer estar relacionando com alguém que se sente maior do que aqueles que são maiores. Se a gente se sente assim, imagina nas outras relações. Então, isso dificulta muito. Ontem, no diagnóstico, nós falamos muito da palavra humildade, né? A gente precisa ter um pouco de humildade na questão dos nossos pais. Ah, mas minha mãe é narcisista. Nossa, meu pai é alcoólatra. Ah, minha mãe. Ok, gente, eles carregam coisas dificílimas, né? Se vocês têm pais nessas questões, né, vivenciando essas questões, eles estão lidando com coisas dificílimas na vida deles também. E olhar assim, essa mãe mesmo sendo narcisista, ela disse sim à minha vida. E quando a gente está na vida adulta, a gente lidar com os pais que têm problemas psiquiátricos é um desafio imenso. Mas eu volto a falar, o que eles nos ensinam, né? Apesar de disseram sim à minha vida, e eu posso fazer algo diferente, né? Com isso. Eu lembro muito daquele filme, já faz alguns anos, que é o Milagre da Cela 7, né? Que a menina tinha um pai que tinha um comprometimento mental. E ela amava aquele pai incondicionalmente, ela aprendeu a amar aquele pai, né? E, e quantos, às vezes ela poderia querer que o pai fosse diferente, ter vergonha daquele pai, mas não, ela amava. E por isso ela conseguiu ter a vida caminhando, né? E esse amor, quando a gente ama os nossos pais, do jeito que eles são, sem querer mudar nada neles, que isso já é quase um milagre, né? Não querer mudar nada nos pais, já alivia o esforço imenso que a gente fica fazendo mentalmente, energeticamente. A gente não vai mudar, né? Quem já nasceu, quem já veio, a gente, quando chegou na vida dos nossos pais, eles já eram daquele jeito, eles já eram, né, de determinadas formas. Eles mudam, sim, né? Mas talvez não chega a mudar do jeito que a gente gostaria. E tudo bem deles não mudarem, eles estão em você. Agora é a sua vez de mudar. Já que você quer corrigir eles lá, corrige eles aqui. Aí você. Porque é essa a história. Eles continuam aí vivos em você. Então, pega a força desses dois que estão em você e muda você. E muda o olhar para com eles, né? Seja humilde, agradeça e faça você diferente, né? E às vezes a gente olha para os nossos pais querendo mudar, por exemplo, a saúde deles, a doença deles, não querendo que eles ficassem do jeito que eles ficaram. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode aprender, né? Como que a gente aprende com isso? Hum, Fica esse recado aí. Vamos lá. Essa reflexão, quem quiser depois falar comigo, conversar, fique muito à vontade. É, hoje é dia 19. Dia 20, hoje é dia 19, né? Meu Deus. Dia 23, eu estou com a agenda aberta para quem deseja constelar em Jacareí, constelação individual. Dia 25 terá um workshop de constelação e um workshop onde a gente vai falar de maternidade e dinheiro. Tem vagas para constelar em grupo para quem gosta. Dia 27 eu farei diagnóstico sistêmico presencial em Lorena, no espaço do Instituto Sheila Queridos, em Lorena, São Paulo. E dia 30 estarei oferecendo um workshop de constelação numa chácara em São José dos Campos, um lugar super legal, onde nós vamos passar uma manhã inteirinha fazendo movimentos sistêmicos e constelando. Então, você que é da região de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí, Caraguatatuba também, que às vezes o pessoal sobe no litoral para ir para São José, já fiquem atentos que logo, logo eu vou já oferecer
esse post, né? E essa oportunidade de fazer a inscrição. Bom, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam estar em harmonia com os pais de vocês, principalmente com a mãe, né? Que está muito relacionado com o nosso ganho, com o nosso sustento. Às vezes, as pessoas que estão sempre numa dificuldade financeira, sempre dependendo de pessoas, é como se ela falasse: eu preciso me relacionar melhor com a minha mãe, eu preciso do colo da minha mãe. E às vezes é lá que a gente toma o que é necessário para a gente se fortalecer e a gente também abrir mão, né, da expectativa de que essa mulher comum seja uma pessoa, uma santidade. Às vezes a gente precisa falar para os nossos pais e principalmente para as nossas mães: Mãe, eu libero você das nossas expectativas. Eu libero você da minha expectativa. Faz, vai falando essa frase e vai percebendo o que pode mudar ali, né? Eles são como são. E nós podemos ser também como nós queremos ser. Um beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.